E a gente começa essa edição indo direto para Washington. O presidente Lula se reuniu hoje com Donald Trump por cerca de 3 horas na Casa Branca. O encontro foi fechado à imprensa e logo depois Trump foi às redes sociais e classificou a conversa como muito boa e disse que Lula é um homem dinâmico. A correspondente Mariana Janjócamo tem as informações ao vivo da Casa Branca. Saúde e boa tarde, Mari. Obrigada, Naka. Bem na hora, né? Bem na hora do vivo, vem o espirro. É impressionante. Muito obrigada. Desculpa, gente. Boa tarde a todos. Vamos falar então sobre a reação do presidente americano Donald Trump a esse encontro com Lula, que foi uma reação muito positiva. Logo depois da saída de Lula aqui da Casa Branca, Trump foi às redes sociais e publicou o seguinte: eu acabei de concluir a minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e especificamente tarifas. A reunião foi muito boa. Nossos representantes estão programados para se reunir e discutir certos elementos-chave. Reuniões adicionais serão agendadas nos próximos meses, conforme necessário. Naka, foi uma reunião, como você disse, de 3 horas. Eu estou aqui na Casa Branca desde manhã, acompanhei tudo. Acompanhei a chegada dos jornalistas, acompanhei a chegada da comitiva e especialmente a demora ali, a espera para a entrada dos jornalistas no Salão Oval, que nunca aconteceu. Só para explicar, porque isso faz parte, isso ajuda a gente a entender o contexto dessa reunião e o clima lá, a temperatura dessa reunião. O protocolo aqui na Casa Branca, quando vem um líder estrangeiro para uma reunião no Salão Oval, é deixar a imprensa entrar antes que a reunião comece. Os jornalistas entram, fazem imagem ali do momento do aperto de mãos entre Trump e o outro líder estrangeiro, fazem algumas perguntas, saem do Salão Oval e a reunião continua a portas fechadas. E era isso que a gente estava esperando acontecer aqui hoje e não aconteceu. A gente ficou esperando, Naka, na sala de imprensa, que tem uma porta ali que dá acesso não direto ao Salão Oval, mas a um corredor que vai para o Salão Oval. A gente ficou esperando ali um tempão, eu ali perto da porta, porque estava esperando correr para conseguir uma posição boa para fazer uma pergunta para Trump e Lula, mas essa entrada não aconteceu. E aí a gente recebeu a informação de que não aconteceu porque o governo brasileiro pediu para que os repórteres falassem com Trump e Lula depois da reunião e não antes. Porque, claro, antes da reunião há conversa sobre expectativa e depois da reunião os dois podem falar sobre o que eles conversaram. Então a expectativa era de que a gente pudesse falar com eles depois. Só que a reunião foi se estendendo, Naka. Eles ficaram, repetindo 3 horas juntos e daí da reunião eles foram para um almoço de trabalho, que é no Cabinet Room, na sala de gabinete, isso já estava previsto, mas ficaram muito tempo juntos conversando e aí a imprensa não pôde entrar. E agora Lula fala, na embaixada com a imprensa, com jornalistas que foram até lá, mas Donald Trump não deu então esse pronunciamento para a imprensa, ele só escreveu nas redes sociais que gostou da reunião. E eu chamo a atenção para essa postagem que Donald Trump fez por alguns pontos. Primeiro, foi uma postagem logo depois da reunião. Não é sempre que Trump faz isso. Sim, ele é muito ativo nas redes sociais, todo mundo sabe disso, mas às vezes ele demora para comentar sobre essas reuniões com líderes estrangeiros nas redes sociais e às vezes nem comenta. Às vezes o posicionamento de Donald Trump vem só por meio de um comunicado oficial da Casa Branca sobre o encontro. Dessa vez veio por ele mesmo nas redes sociais muito rapidamente, logo depois que Lula foi embora daqui. E eu queria destacar também o tema que ele comentou aqui, o tema de tarifas, Ele disse que especificamente os dois falaram sobre comércio e tarifas. Havia uma série de assuntos, Naka, que Trump e Lula poderiam conversar sobre, muitos temas de interesse dos Estados Unidos e do Brasil. E Donald Trump chamou a atenção especificamente para o tema de tarifas. Isso quer dizer que a reunião parece ter ido para um caminho que era realmente o esperado, pelo que eu tinha conversado aqui com as pessoas de Washington, que era uma reunião para criar uma base, criar condições para que outros encontros aconteçam no futuro e para que alguns acordos possam ser fechados no futuro. Não havia expectativa de os dois saírem desse encontro de hoje com um acordo, com uma resolução sobre as tarifas.
Não, mas sim construir uma base para que isso possa acontecer. E nesse tema das tarifas foi importante aqui ter a presença dos ministros. Lula veio acompanhado de 5 ministros, dentre ele o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que já tinha vindo aqui para Washington não fazia muito tempo para as reuniões do FMI. Inclusive conversei com o ministro quando ele veio aqui, quando ele veio aqui para essas reuniões. Então Dario esteve lá também, assim como da parte dos Estados Unidos, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, que são os dois grandes responsáveis ali por toda essa questão das tarifas, junto a Donald Trump. Então, por aí, por essa presença desses nomes do governo americano e pelo que disse Donald Trump depois, a gente entende que, de fato, a conversa foi focada ali no comércio. Agora, o que exatamente é aí que fica a questão, né, Naka? Claro, eles não acordaram nada de fato, como eu vinha falando, não tinha nem essa expectativa de que um acordo fosse fechado, mas foi um encontro importante para os dois falarem sem nenhum tipo de ruído, sem nenhum tipo de interlocução ali, Donald Trump e o presidente Lula cara a cara, frente a frente, como os dois gostam de fazer, Naka. Eles têm ideologias muito diferentes, mas têm jeitos muito parecidos de lidar com as pessoas nas negociações, gostam de conversas diretas, gostam de olho no olho, e foi isso que a gente viu aqui. Aliás, a gente não viu porque a imprensa não pôde entrar no final das contas, mas pelo menos é isso que a gente imagina pelo que relatou Donald Trump nas redes sociais e pelo que disse Lula também agora há pouco na embaixada aqui em Washington, Naka. E Mari, muito rapidamente, foi possível captar algum tipo de percepção do lado dos americanos após esta reunião? Ou a única sinalização é esse tweet de Trump? E eu também queria te ouvir sobre o interesse dos americanos nesta reunião. Tinha muito jornalista ali onde você estava, mas será que eles queriam perguntar sobre Irã, sobre assuntos que não têm nada a ver com o Brasil? Ou o Brasil despertava algum tipo de interesse? A maioria, Naka, Irã. Perguntar sobre Irã. Hoje é um dia importante para a guerra no Oriente Médio, um dia em que era esperada uma resposta do Irã para a mais recente proposta enviada pelos Estados Unidos. E esse é o pool de jornalistas que acompanham diariamente o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. E eles estão acostumados a qualquer oportunidade perguntar para o Trump sobre o assunto mais quente do momento. Então, mesmo se Trump estiver ao lado de Lula, mas o assunto mais quente for guerra, vão perguntar sobre guerra. Então, certamente era isso o que queriam fazer. Agora, eu conversei com alguns jornalistas aqui que estavam interessados também na reunião, principalmente por causa da relação entre Trump e Lula, exatamente por aquilo que eu vinha falando agora, dos dois terem perfis tão diferentes e terem essa relação que foi tão turbulenta no começo do segundo mandato de Donald Trump e depois se transformou para uma relação boa. Então, isso é algo que traz alguma curiosidade aqui para os americanos e para jornalistas de outros países. Como é que se desenrola? Como é que acontece essa relação entre Lula e Trump? E, claro, lembrando que Lula é presidente do maior país da América do Sul, então tem esse peso aqui, tem essa representação, os estrangeiros entendem isso e são muito interessados nessa relação de fato. E aí, depois do que aconteceu, Naka, porque quem ficou para fora não foi só o brasileiro, né? Foram todos os jornalistas, inclusive esses do pool americanos que estavam esperando para entrar para perguntar para o Trump sobre guerra, sobre outros assuntos. Também acabaram não entrando. E aí isso despertou ainda mais a curiosidade deles para como foi essa reunião. Então, a hora que acabou, que de fato o governo brasileiro disse que Lula estava indo embora e que não ia ter mais entrada na reunião, vários jornalistas americanos correram para falar, eu vi isso acontecer, correram para falar com assessoria de imprensa para perguntar o porquê, o que tinha acontecido nessa reunião. Então, isso renovou o interesse dos americanos em saber, ficaram muito curiosos para saber o que tinha acontecido, porque não é normal mesmo o que aconteceu agora há pouco. Então, isso fez todo mundo por aqui ficar curiosíssimo, Naka. Mariana Jangiacomo, direto dos Jardins da Casa Branca, trazendo detalhes saborosíssimos desta quinta-feira histórica, pelo menos pra gente, pra nós brasileiros. Obrigado, Mari. Cuidado com o pólen da primavera de Washington, minha querida. Um beijo. Durante essa entrevista coletiva que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu, há instantes que terminou, agora há pouquinho, ele confirmou que os dois presidentes trataram do tema minerais críticos. Vamos ouvir. Também a questão dos minerais críticos. Ou seja, tudo que se fala hoje é dos minerais críticos, porque a China, porque a China, porque a China, porque a China.
Eu disse ao presidente Trump que nós não só fizemos uma coisa extraordinária, aprovando na Câmara ontem, sabe, a lei sobre a questão do minério crítico, com a aprovação de um conselho sobre a coordenação da Presidência da República, tratando a questão do minério crítico como uma questão de soberania nacional, para que a gente possa compartilhar o potencial do Brasil, que ainda é pouco conhecido, porque nós só temos conhecimento de 30% do nosso território, e agora nós temos a obrigação de ter um conhecimento de 100% do território, a compartilhar com quem queira fazer investimento no Brasil. Nós não temos preferência. O que nós queremos é fazer, sabe, parceria, compartilhar com as empresas americanas, chinesas, alemãs, japonesas, francesas, ou seja, quem quiser participar conosco para ajudar a gente a fazer a mineração, para fazer a separação e para produzir a riqueza que essa riqueza rara nos oferece, estão sendo convidados para ir no Brasil. E isso é permitido pela regulamentação que foi feita na lei aprovada ontem, que deve ser aprovada hoje no Senado. Lula disse também que os ministros de Indústria e Comércio dos dois países devem apresentar uma proposta sobre as tarifas em até 30 dias. Além disso, uma outra coisa importante que nós discutimos é a questão do comércio. Sempre tem uma dúvida sobre a questão do comércio. Sabe? Nós dizemos para os Estados Unidos, vocês tiveram 400 e não sei quantos bilhões de superávit comercial com o Brasil nos últimos 15 anos. No último ano, o Brasil teve um déficit de 14 bilhões com os Estados Unidos. Então, ele sempre acha que nós cobramos muito imposto. Nós sempre não, porque nós temos a média do imposto que nós cobramos de vocês é 2,7%. Apenas 2,7%. Mas eles continuam a ter mais, mas tem produto que é 12%. Então, eu falei assim, doutor, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um grupo de trabalho e vamos permitir que esse moço da indústria do comércio do Brasil, junto com o teu moço do comércio, sentem em 30 dias. Apresente para nós uma proposta para a gente poder bater o martelo. Tá? Quem tiver errado vai ceder. Se a gente tiver que ceder, nós vamos ceder. Se você tiver que ceder, vocês vão ter que ceder. Porque senão a gente faz reunião e depois da máquina pública, vocês sabem o meu conceito de máquina pública. A máquina pública é eterno. O presidente tem prazo de validade. Ele tem data para entrar e data para sair. Então é o seguinte, se nós temos 4 anos de mandato, as coisas têm que acontecer. Então é preciso que a gente estabeleça plano de metas. Em cada reunião, estabeleça plano de metas para que as pessoas cumpram e para que a gente possa colocar em execução aquilo que a sociedade espera de nós. Então eu saio muito, muito satisfeito da reunião.